Então, semana passada a gente falou nós estamos falando como os discursos se produzem, são controlados e etc. E aí, semana passada a gente falou naqueles procedimentos de exclusão, que são do exterior dos discursos, né? Que intervêm nele de fora do controle, controlam ele por fora, são os procedimentos de exclusão que ele chamou. E aqui ele vai trabalhar dos procedimentos que são internos dos discursos. E aí ele traz os 3, né? Comentário, cadê o 2? Autoria e a disciplina. Isso. Tá? Então vamos lá. Eu vou passar a bola para vocês. Só vou sublinhar ali, então, 2 coisas na página 21. E depois aí vocês podem ir comentando o que vocês acharam, as dificuldades, enfim. Então, a primeira frase, né? Que é o que ele está tratando nesse livro. Ó. Existem muitos outros procedimentos de controle e delimitação do discurso. Ao longo de todo o livro ele está trabalhando isso. E no segundo parágrafo, então, ele fala o que ele vai trabalhar nessa parte, que são segunda linha do segundo parágrafo, procedimentos internos, visto que são os discursos eles mesmos que exercem o seu próprio controle. E aí começa a explicar cada um deles. Eu marquei na 22 ali a parte que ele fala do desnivelamento entre os discursos, que eu fiquei pensando o que é esse desnivelamento, se é do sentido literal mesmo, do tipo, tem uma coisa que tu fala, aí embaixo vão ter os comentários, mas eu acho que não é disso que ele está falando, né, no caso. Não entendi o que ele quer falar desse desnivelamento. Mas é o sentido, para mim, mais literal. Eu acho que ele não fala literalmente desse desnivelamento. Não, acho que não. Acho que ele não entra no sentido de hierarquia aqui, mas também podemos... Não que um seja melhor que o outro, digamos, o superior, mas que estão em locais diferentes. Isso sim. Tu ia falar, Melanie? Não, era isso que eu ia dizer. Não melhor ou pior, e sim diferentes, porque não tem um discurso mais certo ou errado. Uhum. Mas tem discursos mais aceitos. Tem discursos que circulam mais e tem discursos mais aceitos. E aí talvez a gente encontre um desnivelamento dos discursos. Pela parte que pelo que eu lembro, ele falou alguma coisa de que tem discurso que o próprio acontecimento, não sei se eu estou falando bobagem, encerra esse discurso. E aí tem um discurso que meio que parece que fica ali sempre. Da onde tu tá puxando essa memória aí? Eu tô puxando dessa parte aí do deslocamento um pouquinho mais pra baixo. Tá. Então. Eu lembro, eu não peguei bem isso. Ele começa a falar ali, vamos começar ali no fim da 21. Então, em primeiro lugar, comentário. É um procedimento de controle, né? Daí ele começa, olha só que interessante a segunda frase que ele segue. Suponho, mas sem ter muita certeza, que não há, quer dizer, não existe sociedade onde não existam narrativas maiores que se contam, se repetem, se fazem variar. Por exemplo, fórmulas, textos, conjuntos ritualizados de discursos que se narram, conforme substâncias bem determinadas, e vou até aí. Coisas ditas uma vez e que se conservam. Peterson escreveu um texto sobre isso no blog. Tu lembra, Peterson? O que seria, então, essas narrativas maiores que são contadas ao longo da nossa sociedade? Tem um termo para isso, as metanarrativas. Exato. Então, qual é uma metanarrativa nossa, que a gente sempre discute aqui, já está mais do que batida? Que a ciência diz as verdades sobre as coisas. Isso é contado para a gente desde sempre em toda a sociedade ocidental. É um discurso, é uma metanarrativa que a gente aprende desde o início e que está se conservando, e vocês passam para os filhos de vocês, porque eles não querem que os filhos de vocês sejam loucos que nem o Bolsonaro, e sejam negacionistas, porque essa é um discurso que está valendo na nossa sociedade. Então é uma coisa que vai sendo contada. E é por aí que ele traz essa ideia ali do desnível. Agora nós vamos chegar lá. Então eu vou continuar lendo a seguir. Em suma, pode-se supor que há, muito comumente nas sociedades, uma espécie de desnivelamento entre os discursos. Então, os discursos que se dizem no correr dos dias e das trocas, como esse que eu usei de exemplo da ciência, as metanarrativas, eles se perpetuam ao longo do tempo, e os discursos que estão na origem de certo número de atos novos de fala que os retomam, os transformam em outras coisas, comentam sobre eles. Esse é o desnível que ele está falando. Então, a gente tem a ciência,
E quando a gente comenta alguma coisa sobre a ciência, se a gente usar esse procedimento do comentário, são outros discursos. Tem a ciência que se diz por si só, e depois os outros que são ditos dela, que ele fala depois. Os que se dizem em contrário dos que são ditos. Comentário a gente trabalha em cima da ciência, mas ela está num outro nível. Entenderam o desnível? A gente não pode dizer, todos os discursos têm o mesmo peso. Não, né? Não. Uns são superiores aos outros, exato. Nesse sentido aqui que ele vai falando dos discursos, do desnível, desculpa. E que ele fala mais embaixo, ó. Tem até em itálico ali logo a seguir, ó. Os discursos que, para além da sua formulação, são ditos, permanecem ditos e estão ainda por dizer. Mas entenderam os dois níveis? Eu pensei a primeira coisa, o que está dito? Até botei de exemplo aqui, o discurso científico. O que é que se diz dele? Vem os comentários embaixo. Não, mas não é bem assim, né? Quem sabe isso não é bom. Não, a vacina é bom porque tem respaldo científico. Então tem os comentários em cima de um discurso que está posto. Aceito já na nossa sociedade. Eu fiquei pensando se as pesquisas que a gente faz, em parte, não se encaixam dentro desse comentário. Porque a gente pega a ciência moderna e comenta e faz críticas, e porque do próprio comentário pode sair até um novo discurso, né? Eu acho que ele vai dizer isso mais pra frente. Não sei se estou falando coisa errada. Mas será que parte das nossas pesquisas não giram em torno dentro desse comentário, que a gente olha para um discurso maior, que é o discurso da ciência moderna, e a partir disso a gente lança críticas, posições e tudo mais, e abre espaço até para pensar e alguma coisa nesse sentido num novo discurso, que é o discurso da ciência, tipo do Magaia Ciência, por exemplo. Eu acho que todos os nossos podcasts são comentários. Porque a gente tem o texto que é base e a gente comenta em cima, né? Faz coisas. Por que eu acho que as nossas pesquisas não são desse nível? Porque a gente está sempre analisando novos dados. Se a gente faz uma revisão bibliográfica, tá? Eu até podia puxar por aqui, porque ele não tem, assim, como é que eu vou dizer, um dado novo, que nem eu digo, né? Ele está pegando o que já foi produzido e organizando, comentando, fazendo... Eu acho que poderia ser por aí. Mas a tua tese não, por exemplo. Tu foi lá, buscou um monte de outros dados, trabalhou em cima. Então isso não é só um comentário, tu tá descobrindo, se a gente usar termos científicos modernos, alguma coisa em cima da história da biologia. Rosiana vai descobrir alguma coisa em cima da história dos livros de Zou. A Tanise em cima dos TCCs. Né? Os guris trabalham lá com os questionários em cima dos questionários. Então a gente tem esses dados que são novos. Então eu não posso dizer que essas nossas pesquisas são só comentários, entende? De alguma coisa. Mas isso era por não deixarem desenvolver coisa nova, né? Sim, tinha o cara do Gandão e ninguém podia contradizer eles, né? E isso não era a nossa episteme moderna, que é essa ideia de descobrir, da ciência, etc. Né? O Jonathan tinha marcado na 24. Era isso do evangelho que eu ia falar, para dar o exemplo, ele dá o exemplo de novo. Ali, ó, no início, que ele fala, tipo, quem menor enunciado era como a palavra do evangelho, encerrando inesgotáveis tesouros de sentido e merecendo definitivamente relação. Tipo, ele tá falando que era isso, sabe? Tipo, isso. Um exemplo principal, tava lá o evangelho, as pessoas liam, e aí elas tiravam as conclusões delas e depois todo mundo comentava, tipo, o que aconteceu? Não pode ser gay, mas isso era uma partezinha que tava lá no evangelho, mas se perpetuou, entendeu? Mas não se perpetuou a coisa do cetim lá, que só podia usar, não sei se é cetim, algum tecido, só pode usar esse tecido, que não é pecado. Sim, pobre dos pobres. Mas essa parte aí não se perpetuou, mas perpetuou uma parte, que foi comentada por outras pessoas que leram o evangelho. Faz sentido? Faz sentido. E ali é isso que esse exemplo do Jonas a gente pode pegar para o segundo parágrafo da 24, ó, que eu só sublinhei ali a segunda frase. Relação que não cessa a se modificar através do tempo. Vocês sabem que ele é um historiador, então ele sempre vem trazer essa ideia do discurso histórico, que se modifique, etc. O exemplo do Jonas foi ótimo para isso. O que se modificou? Não podia usar cetim lá. Isso não se perpetua, né, no tempo. Agora, que tipo, tem que matar os gays, ser gay é errado e é contra as vontades divinas, se perpetua até hoje esse discurso. Então as coisas se mudam
né, ao longo da história, como sempre. Eu marquei adiante nesse mesmo parágrafo, a última frase. O novo não está no que é dito, mas no acontecimento de sua volta. Isso aqui é uma... Excitação. Pode falar, Mel. Terminou? Terminou? Não achei que ia explicar o que tu entendeu isso, vai. Eu entendi que essa parte está dizendo que tipo, o que mais importa não necessariamente é esse mesmo falar, né? Que seria esse comentário, seria discurso, né? Meio confuso. Mas não repetir, e sim o contexto que vem, sabe? Por que essa nova fala acontece? Por que ela voltou? Por que ela foi comentada, né? Por que tu tá comentando de novo? Exatamente. Isso aqui, como o Peterson disse, é um clássico de citação de texto. Vocês vão achar essa frase em qualquer lugar. O novo não está no que é dito, mas no acontecimento do seu retorno, né? Da sua volta. Então, tu tá comentando uma coisa que já foi dita, mas tu tá comentando, sei lá, com outras palavras, de uma outra forma, e isso já vai gerar todo um outro acontecimento que vai trazer algum resultado para alguma mudança naquele discurso anterior ou não. Então, o que importa é o que o teu comentário está gerando em volta, como a Melanie falou, na circunstância, no contexto. Fala. Não sabia que era comentando. Tu está comentando em outro contexto, né? Seria isso, assim, um novo contexto. A volta seria um novo contexto. Isso. Pode ser que o teu comentário gere esse outro contexto, ou então, como tu está falando ele num outro contexto, como tu pensou, isso. Pode dar algum resultado diferente. Eu botei aqui do ladinho, ó, citação. Reativação do discurso pelo comentário. Então, tu puxa ele de novo. Tanto que algumas coisas que a gente achava que estavam, né, tipo neonazismo, neofascismo, essas coisas a gente achou que estava superado, a galera, ó, da direita louca, tá resgatando tudo de novo. Tá comentando de novo, ó. Então, ressuscita aquele discurso que a gente achou que estava lá paradinho, né? Por causa de algum comentário, de alguma coisa que vai indo. Mas, historicamente, o comentário ele nunca inventa uma coisa, né? Então... Tipo, pelo conceito dele aqui, pelo que tu tá pensando, exato. Ele só comenta alguma coisa. Então, ele só... Por isso que eu pensei no reativar, né? E nesse acontecimento da sua volta, quer dizer, então tu reativa um troço pelo teu comentário, tu bota aquilo de novo. De certa maneira, ele limita um pouco a distorção daquele assunto, né? Porque ele tá repetindo só, né? Porque se tu tá falando uma coisa que não é um comentário, tu tá inventando uma outra história, né? Sim, entendi. Eu não entendi. Ou comentando um discurso que um dia foi verdade, que hoje em dia não é mais, tipo, a terra plana. Mas tipo, eu tô falando de, por exemplo, uma entrevista, aí tu vai lá e fala só sobre aquela entrevista, tipo, comentários daquela entrevista. Tu não pode, teoricamente, inventar novas coisas. Tu pode comentar só o que a pessoa falou, tu pode dar novos focos, mas inventar, tu não vai conseguir inventar, entendeu? Sei lá. Um comentário, você não pode criar do nada um comentário. Você pode criar um discurso, mas um comentário não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Mas e os discursos fakes, por exemplo, as pessoas olham coisas e inventam, e tem gente que não vai nem lá ver se tá certo ou tá errado e acredita num discurso que foi criado de mentira. Mas não no discurso que eu tô pensando aqui, por exemplo, dessa coisa que ela fala. Estou pensando no desnível, sabe? Tipo, uma coisa que vem aqui no comentário, tipo, aqui, aí vai embaixo. Tipo, não fake news. Estou pensando... Tu tá pensando num comentário exatamente... sobre o assunto que tipo... Não entendi. Acho que eu fiquei com essa coisa de desnível na minha cabeça. Eu acho que é difícil acontecer isso também, porque às vezes a pessoa quer fazer um comentário, mas daqui a pouco ela tá viajando, achando que tá comentando o que a pessoa quis dizer e já não é mais. Tá puxando outra coisa, nada a ver. Né? Se a gente se agarrar na definição do que é um comentário, se ela tá falando uma coisa que já não é nada a ver, já não é mais um comentário, já é outra coisa. Né? O comentário, teoricamente, tem esse agarramento ao discurso que ele tá comentando, alguma coisa que ele tá comentando. Porque o comentário é um dizer para além do texto, sem perder o próprio texto. O fio do texto, Que horror. É por isso, então, que o comentário nunca vai ser algo de mentira, é isso? Então, era isso que eu tava pensando, nesse teu exemplo, né? Aí fiquei pensando, nessa minha, o exemplo do resgate lá dos neofascistas. Às vezes eles, tipo, o que eles distorcem, e aí eu vou jogar pra gente conversar. Tipo, eles pegam uma fala do... Como é que é? Pra dizer que
Como é que era aquela coisa que deturpava agora o nazismo, que eles falavam, não, que o nazismo não é de direita. Vocês lembram dessa discussão? Não tem um viés de direita. Não, nazismo é coisa de esquerdista. Não, né? Quer dizer, eles estão fazendo um comentário em cima daquele discurso, mas estão distorcendo. E aí, é um comentário ou não é? Pim, pim, ninguém sabe. Olha, não perde o ter, porque o comentário é o quê? Tipo, fazer comentários em cima daquele texto sem perder ele de vista. E se a gente for levar esse sem perder ele de vista ao pé da letra, do tipo, o teor da coisa, não é um comentário. Então, a definição bem fechadinha não seria, né? Pois é. Já é uma limitação. A Rosiana, né? Tipo, o teor da coisa é aquilo. Tu pode extravasar, tipo, trazer outros elementos, mas aí no momento que tu distorce o negócio, tu perdeu o texto de vista, tu criou uma outra coisa. E aí, não é um comentário? E aí não é um comentário. Não sei se tô... Não, acho que sim, acho que concordo com a tua... O Diana falou, eu penso assim também. Uhum. Que é o que a gente chama no conceitual lá de fake news, é uma desinformação, na verdade. O cara tá falando uma informação errada. Fiquei pensando agora, a fake news, por exemplo, ele não usou um raciocínio moderno para criar fake news, né? Ele simplesmente começou a inventar alguma coisa, escreveu e jogou na internet. Sim, fake news é esse princípio, é de propósito, né? Tu fazer uma fake news, tu quer mesmo ou avacalhar aquela pessoa, que nem a Manuela Dávila sofreu N fake news na prefeitura de Porto Alegre, eram umas coisas absurdas que falavam, que ela ia matar cachorro na rua, carro de som passando, isso é completamente... Algo totalmente sem sentido. A camiseta dela dizendo Jesus é travesti também. Jesus é travesti, exato, essas coisas, isso, dela sentada na roda viva, né? Exato. Isso tudo é para de propósito ser mentira, né? Mas aí a galera acaba comprando. Então, realmente, também não encaixa aqui no comentário, né, Tunis? É isso que tu tava pensando. Porque no comentário tu pode dizer coisas novas sobre aquele discurso, tudo bem? Porque isso tá dentro ali das regras, vamos dizer assim. Mas no momento em que tu diz uma coisa dessa aí, que nem da camiseta lá, que nem existiu, tu tá inventando uma coisa que, né, nem aconteceu. Então, tá distorcendo total. Por isso que eu acho que também não se encaixa. Então, ali na 26 também, vamos ver o que vocês acharam dessa, entra a questão, o segundo procedimento de controle interno, que é a autoria, né? Sim. E aí, o que vocês anotaram aí da autoria? Então, o que seria isso, essas coisas que as pessoas criam? Seria um discurso também, tipo, direcionado a fazer alguma coisa, porque também tem um objetivo esse discurso. Então, se tem um objetivo, é um discurso. Tipo, tem um objetivo, sei lá, de acabar com a carreira da Manuela Dávila. Mas não tem objetivo de fazer com que as pessoas acreditem que a cloroquina ajuda no coronavírus. Esse é o que tu fala que tem um objetivo, a gente substitui por aquela citação clássica que a gente já falou, os discursos produzem as coisas que os quais falam. É isso. Tu começa a falar sobre a cloroquina e tu vai acabar produzindo que a cloroquina é um bom remédio para lutar contra a Covid. De tanto que tu vai reafirmando, e as pessoas vão reafirmando. Mesma coisa. Passava o Camanhão dizendo que ela ia matar cachorro, porque era o que os comunistas fazem, veio aquela fantasma do comunismo nas costas das pessoas, e esse discurso foi ganhando espaço, produziu isso, que não é uma coisa que a gente pega, porque é só falar, mas produziu sim o medo de que ela ganhasse e fizesse matar cachorro, né? Então os discursos são isso. Então essas fake news também, a terra plana que a gente sempre traz. Tem gente acreditando. Então ela consegue, adeptos, consegue ser um discurso válido, entre aspas. Eu marquei ali no início da 28, na última frase do primeiro parágrafo. Diz assim, o autor é aquele que dá a inquietante linguagem da ficção, suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real. Então faz esse link, né, entre a ideia e como ela se aproxima da vida, né, do real, do que a gente... Isso. E aí tu vê que ele dá os seus nós de coerência, quer dizer, é bem o exemplo que a Rosiana falou, né? Esse cara, ela já sabe como é que é a escrita dele. Tem assim no começo, assim no meio e assim no fim. Todos os livros que eles fizerem vão ter esse formato, quase novelas da Globo, né?
Ai, quando todo mundo fala, novela da... Não é Janete Claire, é Janete Claire que... Não, Janete Claire... Glória, a Glória aquela, Pérez, né? Pires, né? Pires, eu acho. As novelas dela é sempre um dramalhão, desgraçado, não sei o que. Então a gente já sabe o formato, né? E ela sempre vai para outro país. Vocês já viram? A Glória Pérez nunca não gosta de ficar no Brasil. É sempre em outro país. Ou é na Índia, ou ela... A Morena em Salve Jorge, ou ela vai para outro país. O negócio qual é a nova agora? Todo mundo fala português. É ela que sempre tem uma Helena? Não, é um cara, um homem, né? Não, uma Mané. Manuel Carlos. Isso é das Helena. Manuel Carlos, eu gosto. As novelas do Manuel Carlos são boas. Cafezinho do Helena. Gente, viu? Como todo mundo sabe os marcadores dos autores, né? Muito interessante isso. Mas isso é ruim, né? Porque às vezes ele quer mudar e ele fica meio naquele... Mas tá bom. Não muda, o povo gosta. Mas eu acho que é meio uma marca às vezes, né? Tipo, do próprio autor. Isso. O artista que pinta também normalmente tem sua marca. Minha tatuadora tem marcas dela, assim, ela tipo bota uns quebradinhos assim nos desenhos dela. Então, tipo, sempre tem a marca da gente, assim. Eu acho que dá um pouco de nosso nas coisas, tipo, a pessoa olhar e falar assim, essa novela aqui é do Manuel Carlos. E é isso bem onde a Melanie leu, né? No final, sua inserção no real também dá o teu toque. Bom, eu enxergo o real por esse viés, pelas Helenas, pelo dramalhão, pelo sei lá, né? Pra dar A Tanise, acho que tu falou alguma coisa, Tanise. Não, eu ia falar do livro que a gente leu, sem ser do Foucault, anterior a esse que a gente está lendo agora. Como é que La Rosa. Isso, que no final do texto eles sempre faziam um fechamentinho assim, meio que rimando e meio bonito, assim, meio... Arrozeando. Isso mesmo, muito bem. Tu viu que a Shonda agora ela tá dirigindo uma outra série lá do Netflix? É uma do The Bridgerton, sei lá. Que é completamente diferente das coisas que ela faz. Então, tipo, todo mundo, não, mas, tipo, essa aí não tem nada a ver com ela. Tipo, como se ela tivesse aquela coisa de, não, ela mata as pessoas, ela faz sofrer. E essa série é totalmente leve, é diferente. Não morreu ninguém. Ainda não. É outra de época, não é? É de época. É de época. Tipo, e ela ficou presa. Eu não ouvi falar dela. Tipo, um que a gente pode pegar um exemplo assim, muito assim, crachado é o Tim Burton, né? Que não tem como tu olhar alguma coisa dele e não dizer que é dele. Verdade. Não é impossível, assim, tu olhar um filme do Tim Burton e não dizer que é do Tim Burton. Tipo. Terceiro procedimento de controle, que são as disciplinas que ele começa ali. E aí, o que vocês anotaram? Nossa, tem bastante sublinhado até. Eu anotei no final da página 30, mas eu acho que vocês podem ter anotado aí. No final da 30? No último parágrafo. Deixa eu ver. Para que haja disciplina, é preciso, pois, que haja a possibilidade de formular indefinidamente proposições novas. Eu não sei por que eu sublinhei. Na hora. Vai fazer sentido agora com as explicações que a gente fizer. Onde é que tem ali antes? A disciplina é um negócio da verdade, né? Porque ela vai fazer esse jogo do verdadeiro e do falso. Não? E aí lá no final que ele vai puxar isso. Então, ali no... Primeiro que ele fala, né? A primeira linha lá, ó, da 30, antes de chegar no que a Tanise leu, a primeira linha diz, né? Também é relativo e imóvel. Vocês percebem que para o Foucault sempre as coisas se modificam, a historicidade é um ponto importante, porque nem tudo é estático e sempre fica permanente igual. Sempre essa ideia da mudança, né? E daí no segundo parágrafo, que é toda página, na verdade, mas no início, ele quase eu botei aqui do lado. Disciplina porque ele dá aquelas definições bem pontual que ele traz aqui. Foi o Peterson que comentou que Boaventura fazia isso, agora o Foucault fez isso. Ó. A disciplina se define, acharam? Quarta linha do segundo parágrafo. Como é que começa o parágrafo? Porque minhas páginas são diferentes, por favor. A organização das disciplinas, né? É que tu tá com o livro? Depois que eu achei meu livro. Tô. Tá, meu também, eu vi que era diferente a página. Eu vou... Por isso que eu sempre perdido nas páginas. Coitado. Achou? A organização é um pouquinho diferente mesmo. Então,
Ali ele diz que a disciplina é um tipo de controle interno que é o contrário, né, do comentário do autor. Por quê? Aí ele começa a dizer. E aí ele traz uma definição. A disciplina se define por um domínio de objetos. Pensem na bio. Cadê a Melanie? Caiu? Caiu, já faz um tempo. Ó, pensem nas disciplinas de você. O que é a nossa disciplina? Bio. O que é a da Melanie? Matemática. O que elas têm, né? Por que bio é uma disciplina? Então tá ali a definição. Tem um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um corpus de proposições consideradas verdadeiras, tipo as leis da bio, né? Um jogo de regras e definições, de técnicas, de instrumentos. Tudo isso constitui uma disciplina. E aí ele vai dizendo, então, é essa disciplina, como o Peterson falou, que vai fazer esse jogo do verdadeiro e do falso, para ver se está dentro ou se não está. É ali dentro tu vai conseguir formular, eu ia até fazer uma brincadeira aqui, a Melanie, né? Mas acho que não. Eu só fosse mais no final. Ali dentro que tu vai saber formular as proposições baseadas no conhecimento biológico. Então, aqui a gente está, é o que eu discuto sempre com o pessoal de fundamentos. Bom, mas eu sou tri-evangélico religioso. Ok, mas aqui dentro da sala de ciências, tu é um professor de ciências, então tu tem que seguir ciências. Não pode trazer esse outro discurso que tu tem de outro local. A disciplina tem as suas regras estabelecidas, bem seus objetos. Não, falei bem definidas, né? Isso. Então aí ele vai estar dizendo, então isso é uma forma de controlar o discurso por dentro. Eu posso falar qualquer coisa dentro da disciplina de bio? Não. Tem coisas que não são da disciplina de bio. Então é uma forma de tu controlar os discursos por meio da disciplina, né? Internamente. E eu mais entendi ali quando ele fala: uma disciplina não é a soma de tudo que pode ser dito de verdadeiro sobre alguma coisa. Não é nem mesmo o conjunto de tudo que pode ser aceito, a propósito de um mesmo dado, em virtude de um princípio de coerência e de sistemas... Ai, trava-língua aqui. Uhum. Entendeu? Tipo, não é... Tipo... Que página tu dá? Agora ele se gambelou. O sistematicidade me bugou. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, ele fala aqui que não é só uma coisa, que a disciplina não é só, tipo, ele fala da medicina ali. A medicina não está 100% correta porque é a medicina, não quer dizer que não existam erros ali dentro daquela disciplina. Tipo, a disciplina ela é erro e acerto, como tudo o resto. E é o que traz ali o trecho que a Tanise leu no fim da 30, né? Para que haja disciplina é preciso, pois, que haja sempre a possibilidade de formular novas e novas proposições. Quer dizer, já sabemos tudo de bio? Não. A gente continua descobrindo coisas novas, fazendo discursos novos aqui dentro, obedecendo às regras, às técnicas, os objetos que a bio, ou a matemática, ou qualquer disciplina tenha delimitado para si. Né? Que nem o exemplo que ele deu, tipo, quando fez faculdade não existia biomol. Exato. E aí eu acho que ele vai falar depois, né, daquilo do que pode ser dito em determinado momento. Não tem uma coisa assim? Sim. Porque nem tudo pode ser dito, né, naquele período, ou naquele contexto, sei lá, naquele cenário. Algumas coisas, porque tem as regras de funcionamento ali da disciplina. Então, se tu vai contra essas regras de funcionamento, embora tu esteja certo, e aí ele vai trazer exemplo, não sei de quem lá, acho que era do Mendel, né? Embora o cara estava certo, não podia entrar ali e estar dentro dessa disciplina, vamos dizer assim, porque ele ia contrário com as regras do jogo. Exato. Eu queria chamar a atenção também para uma parte que tem a ver com o exemplo que o João já disse antes da melancia, que é ali na 33, no final, sobre o erro. Vocês se ligaram ali? E aí ele traz depois o Mendel como exemplo, né? Achei muito bom também. O que é o erro? O erro é porque, a ideia do Mendel, né? Descobriu alguma coisa que nesse momento não está fechando com o resto. Então, por isso que é errado. É muito legal. Eu botei aqui do lado. Os erros só são erros no interior de uma prática. No interior de uma coisa já estabelecida. Aí tu vai ter o erro porque tu tem com o quê? Comparar aquilo ali que tu tá pensando. Tu compara, não é a mesma coisa, então tá errado. Né? A gente sempre faz essa... Achei bem interessante. Ou tá errado porque tem essa ervilha na sua amarela. Não estaria. Eu acho que seria muito ele se eu disse assim: plantei ervilha verde e essa aqui nasceu amarela. O que
está acontecendo? Isso é bem interessante de pensar, né? Imagina só porque tem um erro. O erro é o teu parâmetro para saber aquilo que tá certo ou não, né? A gente nunca teria entendido mutação genética se não fosse isso. Ou quem sabe teria, só que muito mais no futuro, né? Depois ele traz os erros, né? Depois da parte que a Melanie leu, os exemplos. E aí, foi bem biológico, né? Não sei, a Melanie talvez tenha se perdido. Mas tu já ouviu falar no Mendel, né? E eu fiquei pensando na coisa do erro, né? Tipo, a gente sabe que as hemácias são os glóbulos vermelhos e os eritrócitos, né? E eles se renovam a cada 72 horas no nosso corpo. E eles têm uma característica clássica das células, né? Tem um núcleo enorme. E é por isso que eles duram poucas horas e só 72 horas, né? Com certeza a Melanie identificou o meu erro aí. A Melanie não identificou o erro que eu falei, mas vocês todos tinham que ter identificado. As hemácias têm núcleo. Por que a Lavina tá falando isso? Porque vocês, biólogos, teriam condições de, se um professor falasse em sala, vocês poderiam dizer, não, só um pouquinho. Hemácia não tem núcleo. E é por isso que ela dura pouco, só 72 horas. A Melanie não. Eu fiquei pensando, eu nunca ouvi falar nisso, né? Fiquei até prestando atenção pra ver se era alguma coisa que eu não sabia. Não deu certo. Porque viajando negócios aqui. Pô, eu ensaiando amanhã foi mais certo, agora não deu certo. Nessa parte, você entendeu uma parte ali. Mas, ó, aí entra outra coisa do poder, sabe? A gente nem duvidou da tua palavra. Exatamente. Porque o autor... Autoria. Autoria. Quem sabe a gente fosse precisar depois, mas ninguém ia bater boca contigo. Vai demorar para duvidar. Autoridade. A não ser que a pessoa comece a falar um monte de porcaria e comece a ir perdendo a autoridade, né? Claro, vai perdendo a credibilidade, né? Como a nossa credibilidade falando na alta, ela falou e ninguém falou nada. Eu acho que quem somos nós? Eu já fiquei pensando, eu vou ter que estudar mais isso. Acho que essa parte aí não peguei bem. Quem falou nela? Eu acho que quando tu não entende, por exemplo, que nem eu, que não conheço, pode ser a coisa mais bizarra que tu vai falar. Era essa a minha intenção. Eu disse, não, vou falar alguma coisa. Da verdade, eu me confundi. Eu não sabia, entendeu? Então, pra mim, a mulher tava falando e dizendo que era bióloga, que não sei o que mais. O que tu vai pensar? Que tá certo? Ok, claro. Né? Com certeza. Outro exemplo. Bizarro, mas eu no primeiro momento acreditei, tipo, né? Se é uma pessoa formada e tá dizendo isso. E ali do Mendel, falando dessa coisa do erro e do dizer a verdade, eu anotei no início da 35, que ele vai falando. Peterson, o parágrafo é muitas vezes. Aí tu avança, onde diz Mendel dizia a verdade. Sim. Que tem a ver com o que a Melanie falou, né? Que ela leu ali do Canguilhan, esse exemplo de estar no verdadeiro. Então, o Mendel estava dizendo a verdade, ele descobriu coisas verdadeiras sobre as ervilhas e a genética, mas ele não estava no verdadeiro. À época, o discurso biológico não tinha como... A verdade do discurso biológico da época não suportava aquelas novas condições dele. E aí ele não foi ouvido. Porque ele não estava no discurso verdadeiro da época. Bem interessante, assim. Mas aqui também não se encaixaria lá naquele outro dos procedimentos externos? Não pode dizer aquilo. Eu acho que fica meio... Pensei nisso também. Fica articulado, né? E ali, outra vez, daí mais embaixo, ele traz o exemplo contrário, que é esse Schleiden, que a gente pouco ouviu falar, né? Talvez vocês ouviram em botânica, lá, anatomia, ou na cito, não sei. O Schleiden, quer dizer, ele estava na época certa, só que ele estava negando que as plantas tivessem alguma sexualidade, né? Que elas se reproduzissem sexuadamente. Então, em pleno século XIX, ele coloca no final desse parágrafo, a sexualidade vegetal estava nas regras do discurso biológico, mas o cara não estava enxergando elas ainda. Interessante. Eu marquei no final do 35, o último parágrafo. Da polícia, né? Eu acho interessante também esse termo. Pode falar, Mel. É sempre possível dizer o verdadeiro no espaço de uma exterioridade selvagem, mas não nos encontramos no verdadeiro
se não obedecendo às regras de uma polícia discursiva que devemos reativar em cada um de nossos discursos. Fiquei pensando o quanto a gente tem que obedecer a algo, né? Um modelo, a uma forma, um discurso, a regras, e isso faz com que a gente esteja nesse verdadeiro, né? Dentro da disciplina matemática, dentro da biologia, exatamente. A polícia discursiva no sentido de controlar, de seguir as regras, bem como a gente está falando. Perfeito. Encerramos o episódio, então, apontando limites internos aos discursos, que são aquelas do comentário, da autoria e da disciplina. No próximo episódio, iremos discutir os sujeitos, aqueles que põem em funcionamento os discursos. Muito obrigado para quem chegou até aqui e até a próxima.